Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo Mais, vídeo 7, o pecado da rebelião. Índice do estudo, item 1, definição do termo rebelião. Item 2, o pecado da rebelião na Bíblia. A seguir, desobediência à palavra de Deus, uma característica dos rebeldes. Porque o pecado da rebelião é como a feitiçaria? A rebelião de Datã, Coré e Abirão. A rebelião de Arão e Miriam. 7 síndromes que levam a atacar a liderança. Alguns versículos sobre a rebeldia. A rebelião e os pequeninos na fé. Participe nos comentários. Quadro resumo do estudo. Item 1. Definição do termo rebelião. Rebelião é a desobediência a ordens ou normas de uma instituição. É a situação na qual um grupo resolve não mais acatar ordens superiores. Sinônimos: revolta, motim, escândalo, sedição, desobediência, insubordinação, insurreição, subversão, golpe, rebeldia, amotinação. Item 2. O pecado da rebelião na Bíblia. A rebelião está presente em diversas passagens bíblicas. Esse terrível pecado pode se manifestar das seguintes formas. Letra A. Desobediência a uma ordem expressa que foi dada por Deus diretamente para a sua vida ou por meio de sua palavra. Letra B. Desobediência à liderança instituída por Deus. Item 3. Desobediência à palavra de Deus. Em diversos textos bíblicos, nós vemos as consequências desastrosas que sobrevieram a todos aqueles que, de alguma forma, foram rebeldes à palavra de Deus. Um clássico exemplo é a rebeldia do povo de Israel, que não aceitou o parecer de Josué e Calebe a respeito da terra prometida. O povo, ouvindo os outros 10 espias, assumiu uma posição de rebeldia, com muitas palavras de murmuração. A consequência foi que, além de peregrinarem durante 40 anos no deserto, nenhum deles entrou na terra de Canaã, senão Josué e Calebe, pois neles foi encontrado outro espírito, crendo na promessa de que Deus os introduziria naquela terra, independente das circunstâncias. Item 4. Uma característica dos rebeldes. Uma característica dos rebeldes é que eles criticam a liderança tanto em coisas importantes quanto em coisas pequenas. As atitudes rebeldes são muito perigosas, pois a rebelião é extremamente contagiosa e pode trazer divisão no meio da igreja. É importante considerar que, se não houver desobediência à palavra de Deus na conduta da autoridade, não há razão para qualquer atitude rebelde. Não podemos nos esquecer que o pecado da rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria. Item 5. Por que o pecado da rebelião é como feitiçaria? Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, o profeta repreende a Saul, dizendo que o pecado da rebelião é como a feitiçaria. Samuel disse isso a Saul porque ele desobedeceu a palavra de Deus, não destruindo de todo os amalequitas. Mas por que o pecado da rebelião é como feitiçaria? Resposta: porque o rebelde, assim como o feiticeiro, busca alcançar o fim pretendido independentemente da vontade do Senhor. Acha que os fins justificam os meios e, por isso, realiza qualquer conduta para ter o que deseja. Item 6. A rebelião de Datã, Coré e Abirão. O capítulo 16 de Números relata a rebelião de Datã, Coré e Abirão, que juntos com 250 homens se levantaram contra Moisés. Eles chegaram a dizer que Moisés queria se fazer príncipe sobre o povo. Eles se recusaram a obedecer a Moisés. Em um determinado momento, quando Datã, Coré e Abirão, junto com suas esposas, filhos e crianças, estavam diante de Moisés, a terra se abriu e tragou a todos eles, que desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e eles pereceram diante do povo.
Veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que os apoiaram e que naquele momento estavam queimando incenso. Esse foi o triste fim de homens que se levantaram contra uma liderança instituída por Deus. Podemos considerar também o exemplo de Absalão, que teve um triste fim depois de liderar uma rebelião contra o seu pai, o rei Davi. Observação importante: as consequências da desobediência poderão, muitas vezes, vir também sobre as pessoas que vivem conosco. Na rebelião de Datã, Coré e Abirão, não somente eles, mas também todas as suas famílias pereceram por causa da desobediência desses homens. Item 7. A rebelião de Arão e Miriam. Números capítulo 12, versículos 1 a 16. O texto bíblico diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e, depois, recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Comentário: Como vimos no texto, Arão e Miriam falaram contra Moisés e o Senhor ouviu. Por causa disso, Miriam ficou leprosa e, após a intercessão de Moisés, Deus a curou depois de 7 dias. Infelizmente, hoje muitas pessoas têm enfrentado problemas, aqui representados pela lepra de Miriam, porque se levantam em oposição a líderes instituídos por Deus e que estão atuando de acordo com a sua vontade. Quem age dessa forma corre o sério risco de enfrentar a severa disciplina de Deus. Não devemos nos esquecer do que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Observação: em algumas traduções temos mulher cuxita, já em outras temos como mulher cuxita. De fato, ambas têm o mesmo significado.
Cuxi é um povo que viveu onde hoje se localiza a Etiópia, e por ser um povo de pele escura, ou seja, negros, confunde algumas pessoas que pensam que a indignação de Miriam e Arão era por causa da cor da pele dessa mulher. Mas, na verdade, a indignação de ambos era pelo fato de Moisés ter se casado com uma mulher estrangeira e não uma judia como lhes era de costume. O povo Cuxi também é descendente de Cã, como podemos ler em Gênesis capítulo 10, versículo 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Item 8. 7 síndromes que levam a atacar a liderança. Número 1. Síndrome da igualdade espiritual. Arão e Miriam foram vítimas dessa síndrome, pois consideravam que eles, assim como Moisés, tinham condições de receber as orientações de Deus. Eles se esqueceram por um momento que o líder levantado por Deus fora Moisés. É um grande perigo quando um cristão se coloca em condições de igualdade com o líder e se julga apto a questionar sua liderança. Essa atitude pode se transformar em rebelião e provocar divisão na igreja. Número 2. Síndrome da descoberta da fraqueza do líder. Cã viu a nudez de Noé, seu pai, quando esse estava bêbado, e contou aos seus irmãos, e assim o envergonhou. Precisamos entender que os líderes são homens e possuem fraquezas. É importante ajudar a liderança em sua fraqueza e limitação, e não lançar pedras de acusação e cobranças indevidas. Essa atitude pode se transformar em rebelião e provocar divisão na igreja. Número 3. Síndrome da coliderança. Arão e Miriam se consideraram iguais a Moisés e, por serem mais velhos que ele, talvez tenham se achado em condições melhores de liderar ou de, ao menos, compartilhar a liderança com ele. Precisamos respeitar o líder levantado por Deus. Um trabalho que possui liderança dupla corre sério risco de fracassar. A liderança levantada por Deus precisa ser reconhecida e obedecida. Arão e Miriam precisavam reconhecer a sua posição de auxiliares de Moisés. Número 4. Síndrome do superespiritual. Precisamos entender o grande perigo de nos considerarmos mais espirituais do que os outros, principalmente quando pensamos isso a respeito da liderança da igreja. Essa atitude pode levar o cristão a assumir posturas de rebelião e desobediência, trazendo questionamentos, influenciando a muitos, podendo trazer divisão para a igreja. Lembremos-nos do que disse Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Número 5. Síndrome da prioridade financeira. É necessário que se entenda que a liderança conhece mais do que qualquer outra pessoa as necessidades e prioridades da igreja. Antes de qualquer rebelião ou crítica contra a administração da igreja, é necessário procurar conhecer a respeito da sua real situação financeira. Em muitos casos, os recursos não têm sido suficientes para a boa manutenção da obra de Deus. Com frequência, o rebelde está pronto para criticar e questionar, mas é tardio em colaborar. Número 6. Síndrome da visão individual. É importante que todos tenham a mesma visão e abracem a proposta de trabalho apresentada pela liderança. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, versículo 2. O texto bíblico diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Pensar diferente traz ideias diferentes que podem ir de encontro à proposta de trabalho, e esse confronto pode trazer atitudes de rebelião e desobediência.
A liderança deve estar pronta para ouvir propostas, mas é importante entender que a palavra final será do líder e deverá ser acatada. Número 7. Síndrome de Absalão. Absalão, filho de Davi, liderou uma rebelião contra o seu pai, que era o rei de Israel. Por causa de sua revolta contra a liderança levantada por Deus, teve um triste fim. A liderança auxiliar da igreja precisa estar ao lado do líder, dando devido apoio ao trabalho. Não se deve rebelar contra ele, pois isso pode provocar divisão na igreja. O maior exemplo de um auxiliar fiel foi Josué, que no devido tempo foi confirmado por Deus, se transformando no líder que substituiu Moisés. Item 9. Alguns versículos sobre rebeldia. Números capítulo 14, versículo 19. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Números capítulo 20, versículo 24, palavra do Senhor a Moisés a respeito de Arão. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Josué capítulo 1, versículo 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente sê forte e corajoso. Foi a palavra do povo para Josué. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa foi a palavra de Samuel a Saul. Jeremias capítulo 28, versículo 16. Palavra de Jeremias ao profeta Ananias. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Item 10. A rebelião e os pequeninos na fé. A rebelião pode trazer muita confusão para muitos irmãos, principalmente os novos convertidos. Precisamos tomar o cuidado para não influenciarmos negativamente aqueles que estão iniciando a jornada cristã. Vejamos o que Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. O texto bíblico diz assim: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Precisamos tomar cuidado com o escândalo da rebelião. Item 11. Participe nos comentários. Se desejar, responda nos comentários a seguinte pergunta: o cristão deve obedecer ao seu líder, mesmo que não concorde com ele? Fique à vontade para participar, trazendo a sua contribuição. Item 12. Quadro resumo do estudo. Definição do termo rebelião e alguns sinônimos: revolta, sedição, desobediência, insubordinação. O pecado da rebelião é a desobediência a uma ordem expressa de Deus, a sua palavra ou a liderança instituída por ele. Josué e Calebe foram fiéis no episódio da sedição do povo, que murmurou contra a terra prometida. Nós vimos a característica do rebelde. Ele está sempre criticando coisas pequenas, criticando coisas importantes. A rebelião de Datã, Coré e Abirão contra Moisés, a rebelião de Arão e Miriam também contra Moisés. O pecado da rebelião é como feitiçaria. Continuando o quadro resumo,
7 síndromes que levam a atacar a liderança: síndrome da igualdade espiritual, síndrome da descoberta da fraqueza do líder, síndrome da coliderança, síndrome do superespiritual, síndrome da prioridade financeira, síndrome da visão individual, síndrome de Absalão. Alguns versículos sobre rebeldia, nós também vimos alguns para ilustrar o estudo. A rebelião e os pequeninos na fé, uma preocupação com os novos convertidos. É importante tomarmos cuidado com os novos convertidos, porque são crianças na fé, são crianças espirituais, e a liderança precisa ter um cuidado muito grande com os novos convertidos. Participe nos comentários respondendo à pergunta: o cristão deve obedecer ao seu líder, mesmo que não concorde com ele? Não deixe de participar, não deixe de ir aos comentários e contribuir, deixe a sua contribuição. Comentário adicional ao estudo. Moisés, ao ficar irado por causa da rebeldia do povo, bateu 2 vezes na rocha com a sua vara para que ela desse água. Ele bateu na rocha em vez de falar a ela como Deus havia ordenado. Muitos estudiosos consideram que por causa dessa atitude de ira, ele não entrou na terra prometida. Se considerarmos consistente essa colocação, poderemos perceber que a rebeldia do povo de Israel fez com que o seu líder Moisés pecasse e sofresse consequências. Essa passagem é muito importante, pois precisamos tomar o cuidado para não nos transformarmos em pedra de tropeço para a nossa liderança, levando o líder levantado por Deus a pecar por algum motivo. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo Mais, vídeo 7, o pecado da rebelião. Inscreva-se no canal Palavra de Vida. Clique no sininho tremido para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Compartilhe com irmãos, amigos, nos grupos de WhatsApp da igreja. Ajude a divulgar o trabalho convidando um amigo para se inscrever. Não deixe de dar o seu like e participar nos comentários. Se desejar, responda a pergunta proposta. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.